O Cristianismo e os Desastres é o podcast da Hopeful Brasil que reflete sobre fé, sofrimento e solidariedade diante dos desastres, explorando como o cristianismo interpreta a dor, a esperança e a responsabilidade humana neste contexto. O debate sobre este episódio foi gerado pelo Google Notebook LM. Imagine o verão de 1993, ali no meio oeste americano. E não é tipo uma chuva forte de um dia. A gente está falando de meses. Meses de um céu que simplesmente não dava trégua. Exato. Os rios Mississippi e Missouri, que são gigantes, né? Eles despertam e não param de subir. E aí cidades inteiras viram literalmente parte do leito do rio. Uma área do tamanho de vários estados é engolida pela água. Os números são assustadores. 70 mil pessoas perdem suas casas. 50 mil perdem os empregos. E os danos chegam a 12 bilhões de dólares. Foi um desastre de proporções bíblicas mesmo. E é exatamente nesse cenário que a gente mergulha hoje. A nossa análise se baseia num estudo acadêmico fascinante, publicado em 2000, que teve, a coragem de ir a campo poucas semanas depois do pico da inundação. E eles não foram lá para medir só o dano material, né? Não. Eles foram investigar algo muito mais profundo. Como as pessoas usaram a sua fé para lidar com todo aquele caos. Exato. A missão aqui não é só perguntar se a religião ajudou, mas entender como ela funcionou, na prática. Sabe, quais crenças específicas, quais ações concretas, o que fez a diferença para aqueles membros de igrejas que viveram aquele desastre. É um ponto crucial. Porque numa situação em que você perde o controle de tudo, sua casa, seu trabalho, sua segurança, onde é que as pessoas buscam força? É isso que a gente vai desvendar. Em eventos tão avassaladores, onde o controle humano é praticamente nulo, é natural que as pessoas busquem estruturas de significado maiores. E este estudo nos dá uma janela única, quase em tempo real, para observar esse processo. Não é uma lembrança de anos depois. Não é. É um retrato com dados coletados ali, no calor do momento, em meio à lama e à incerteza. Certo, então vamos começar pelo mais concreto. O papel prático das igrejas no meio da crise. O estudo descreve que elas se tornaram a espinha dorsal da resposta da comunidade. Sim, muito além de locais de culto, né? Muito além. Viraram centro de refúgio, pontos de distribuição de comida, de roupa e o quartel-general para organizar os voluntários. Era uma infraestrutura da esperança, pode-se dizer. E é nesse contexto que surge uma das histórias mais memoráveis do estudo, que ilustra perfeitamente como a fé se manifesta de formas, inesperadas e simbólicas. A história do coelho é incrível, porque parece um detalhe tão pequeno no meio de um desastre tão grande, mas que ganhou uma força enorme. Como é que foi isso? Então, os pesquisadores estavam conversando com membros de uma igreja batista numa cidadezinha do Missouri. A cidade estava devastada, muitas casas perdidas. Mas a congregação tinha se unido num esforço hercúleo e conseguiu salvar o prédio da igreja protegendo com uma muralha de sacos de areia. Uma ilha no meio da água. Exato. E no meio daquela pequena ilha de terra seca, cercada de água por todos os lados, um coelho se refugiou. E ele ficou ali, ilhado junto com a igreja. Sim. E os membros da igreja o apelidaram de Noé. Ah, que simbólico. Muito. A história do coelho Noé, que encontrou refúgio seguro no terreno da igreja, se espalhou que nem um rastilho de pólvora. Virou um símbolo poderoso para a congregação. Era uma narrativa, entende? Entendi. Não era mais só sobre sacos de areia e água. Era sobre um sinal. Um lembrete tangível de que Deus os ajudaria a atravessar a inundação. Assim como na história da arca. Que imagem poderosa. Isso mostra como, no meio do desespero, as pessoas não buscam só ajuda material, mas buscam significado. Uma história para se agarrar. E essa história do coelho é um exemplo perfeito disso. E o que é fascinante aqui é que essa anedota é um exemplo perfeito do que os pesquisadores chamam de enfrentamento religioso. E isso nos leva ao nosso primeiro grande insight do estudo, que é uma distinção fundamental.
Qual seria? A diferença entre a religiosidade geral de uma pessoa e as ações específicas de enfrentamento que ela toma durante uma crise. Certo, essa distinção parece importante. O que significa na prática? Porque não é tudo a mesma coisa. Se alguém é religioso, vai usar a religião para lidar com o problema, né? Nem sempre, e não da mesma forma. A religiosidade geral, ou disposicional, são as crenças e práticas contínuas. Coisas como a frequência com que alguém ia à igreja, o quanto rezava, o quão importante a religião era na vida dela antes do desastre. É o histórico da pessoa. Exato. Já o enfrentamento específico é sobre o que a pessoa pensa e faz em resposta direta à crise. É a fé em ação. Por exemplo, interpretar a inundação como parte da vontade de Deus, ou buscar ativamente apoio espiritual, ou até questionar a bondade de Deus por causa do que aconteceu. Entendi. Então, para usar uma analogia, é como a diferença entre ter uma caixa de ferramentas bem abastecida na garagem e, na hora que um cano estoura, você de fato escolher uma ferramenta específica para consertar o vazamento. É uma analogia perfeita. A fé geral é a caixa de ferramentas, as ações de enfrentamento são as ferramentas em uso ali, no momento da crise. Exato. E o que o estudo descobriu, e aqui as coisas começam a ficar realmente interessantes, é que a ferramenta que você escolhe usar na hora do aperto importa muito mais do que o tamanho da sua caixa de ferramentas. Isso é fascinante. Quer dizer que duas pessoas da mesma igreja, com níveis de fé que pareciam idênticos antes da inundação, elas poderiam ter saídas completamente opostas dessa crise. Exatamente isso. Uma saindo fortalecida e a outra abalada, dependendo só de como elas reagiram no momento. Exatamente. O estudo não tratou a religião como algo monolítico, sabe? Tipo algo uniformemente bom ou ruim. Ele identificou que diferentes ferramentas de enfrentamento tiveram efeitos muito diferentes no bem-estar das pessoas. E essa distinção entre positivo e negativo me parece crucial, porque instintivamente a gente tende a pensar, fé é bom, mas o estudo está dizendo, depende. Como eles definiram o que era uma reação boa versus uma ruim? Então, usando uma análise estatística, os pesquisadores agruparam dezenas de estratégias de enfrentamento em dois grandes fatores. O primeiro eles chamaram de enfrentamento religioso positivo. Certo. Isso incluía atividades como buscar uma parceria com Deus para resolver o problema, sabe? Ver a situação como uma oportunidade de crescimento, focar na religião como uma distração construtiva, praticar boas ações e, um ponto crucial, buscar apoio social e espiritual dos líderes e da congregação. Parece uma abordagem bem proativa. E qual era a outra face da moeda? A segunda era o enfrentamento religioso negativo. Isso envolvia um conflito espiritual. Conflito. Sim, expressar raiva ou descontentamento com Deus, com a igreja, se sentir abandonado. E também o que eles chamaram de súplicas e barganhas, como implorar desesperadamente por milagres ou tentar fazer acordos com Deus. E além das ações, tinha a interpretação do evento, certo? O significado que as pessoas davam para a inundação. Sim, as atribuições. E elas também se dividiram em dois campos. Acreditar que a inundação era de alguma forma uma expressão do amor ou recompensa de Deus, talvez um teste para fortalecer a comunidade, isso estava ligado a melhores resultados psicológicos. Ok, então se ver a inundação como um ato de amor de Deus ajudava. E o que acontecia com quem viu o oposto? Com quem pensava, isso é um castigo divino? O estudo mediu o impacto disso? Mediu. E o impacto foi forte. Acreditar que o desastre era uma manifestação da raiva ou punição de Deus estava fortemente associado a mais sofrimento psicológico, mais estresse, mais angústia. Nossa. Essa interpretação adicionava uma camada de culpa e medo à perda material que já era. Imensa, imagina. Exatamente, já era imensa. E aqui é onde a descoberta principal se encaixa, né? Que não era o nível de fé que a pessoa já tinha, mas sim a escolha entre essas estratégias, a positiva e a negativa, que realmente fazia diferença. Precisamente. E isso nos leva a um conceito estatístico importante que eles demonstraram,
chamado de mediação. Funciona assim: a religiosidade pré-existente de uma pessoa, a tal caixa de ferramentas, influenciava a probabilidade dela escolher uma estratégia positiva. Certo. Mas era essa estratégia escolhida que tinha um impacto mais direto e poderoso no bem-estar psicológico e religioso da pessoa. A fé geral preparava o terreno, mas a ação específica durante a crise era o que realmente definia o resultado. Mas isso não é um pouco injusto? Alguém pode ter uma fé profunda por 50 anos, mas se no momento de pânico ela se desespera, sente raiva de Deus e reage da forma errada, todo aquele histórico não conta tanto? É uma pergunta excelente. E o estudo sugere que, no que diz respeito ao bem-estar imediato após o desastre, a reação no momento foi mais potente. O histórico de fé funcionou mais como um recurso que tornava certas reações mais prováveis, mas não garantia um resultado. Entendi. E tem mais uma descoberta que complica ainda mais o cenário. Qual seria? Como esperado, a gravidade da exposição à inundação, ou seja, perder a casa, ter grandes danos materiais, estava fortemente ligada a um pior resultado psicológico. Mais perdas, mais estresse. Isso é lógico. Sim, faz todo sentido. Contudo, essa mesma exposição à inundação não tinha nenhuma relação com o resultado religioso da pessoa. Espera um pouco. Nenhuma? Isso é inacreditável. Quer dizer que uma pessoa que perdeu a casa, o carro, tudo, e outra que só teve água no porão, poderiam ter tido o mesmo resultado em termos de fé? Exato. Como isso é possível? Não parece intuitivo que perder tudo abalaria a fé de alguém? É profundamente contraintuitivo e é uma das descobertas mais marcantes do estudo. Isso nos obriga a perguntar o que eles estavam medindo, né? Exato. O estudo não avaliou apenas estresse e ansiedade. Ele mediu algo que eles chamaram de resultado religioso. Entender o que isso significa é a chave para decifrar essa aparente contradição. Certo. Então, o que é um resultado religioso? Não é só sobre a pessoa continuar acreditando em Deus ou não? É mais sutil e profundo que isso. O resultado religioso, conforme definido no estudo, era uma medida de crescimento ou declínio espiritual. Crescimento ou declínio? Isso. Especificamente, os pesquisadores perguntaram às pessoas se, desde a inundação, elas se sentiam mais próximas ou mais distantes de Deus, mais próximas ou mais distantes da sua comunidade religiosa e se sentiam que haviam crescido espiritualmente com a experiência. Ah, então não era sobre se a fé ela sobreviveu intacta, mas se ela se transformou ou se aprofundou. É uma medida de mudança. Exatamente. E a importância disso é que, para uma população religiosa, o crescimento espiritual pode ser um indicador de resiliência e recuperação tão válido quanto a saúde mental tradicional. É uma métrica de bem-estar que importa para eles, nos termos deles. E foi essa métrica que se mostrou imune à perda material. Exato. Impressionante. Pensar que, para alguns, a medida de recuperação não era ter a casa de volta, mas sentir-se mais perto de Deus. E qual foi a correlação disso com as estratégias de enfrentamento que a gente mencionou? A positiva e a negativa. A correlação foi extremamente forte. O enfrentamento religioso positivo, aquela ideia de parceria com Deus, buscar apoio na comunidade, encontrar propósito na dificuldade, estava direta e poderosamente ligado a um bom resultado religioso. Pessoas que se engajaram nessas práticas saíram da crise sentindo-se mais fortes em sua fé, mais próximas de Deus e da sua congregação, e isso independentemente de terem perdido a casa ou não. Então, o que a gente pode concluir disso é que, para muitas pessoas que passaram por esse desastre, o objetivo de superar a situação não era só voltar ao normal, psicologicamente. Não era. Era também encontrar um significado mais profundo e, de certa forma, fortalecer sua conexão espiritual através daquela provação. O desastre não foi só algo a ser suportado, mas algo a ser transformado em crescimento. Sim. E essa transformação não dependia do tamanho da perda, mas da qualidade da resposta. A perda material não ditava o resultado espiritual. A resposta religiosa, sim. Certo. Vamos tentar organizar tudo isso.
Se a gente fosse destilar os principais insights dessa nossa conversa, quais seriam? Bom, o primeiro é que a religião não foi um detalhe secundário. Foi um recurso central e multifacetado para lidar com um desastre natural de grande escala. Para essa comunidade, era parte integral da experiência e da recuperação. Segundo, e talvez o ponto mais importante, é que a maneira como a fé é aplicada numa crise, as ações e interpretações específicas, isso é mais impactante para o bem-estar do que o nível geral de fé que a pessoa tinha antes. Exato. Não é sobre ter fé no armário, é sobre o que se faz com ela quando a casa está inundada. Perfeito. E terceiro, fica claro que existem formas de enfrentamento religioso que são psicologicamente benéficas, como encontrar amor e propósito divinos na situação, e outras que são prejudiciais, como se sentir punido ou abandonado por Deus. A religião não é uma pílula única, então. De forma alguma. Pode ser tanto um remédio quanto um veneno, dependendo de como é usada. Se a gente conectar isso a um quadro mais geral, o que este estudo sobre uma inundação em 1993 nos diz sobre a condição humana? Olha, ele ilumina um processo fundamental. A nossa busca por sentido e controle quando a gente é confrontado com eventos que nos mostram nossos próprios limites. A tecnologia falhou, as barragens romperam, o controle humano se desfez. E nesse vácuo, a religião, para os participantes desse estudo, ofereceu um senso de controle e propósito últimos. Um tipo de controle que não depende de circunstâncias materiais. Era uma forma de encontrar estabilidade no meio do caos absoluto. Uma âncora em um mundo que virou água. E isso nos deixa com uma reflexão final. Algo que você mencionou que o próprio artigo sugere para o futuro. Exato. E é uma provocação que vira de cabeça para baixo uma das conclusões do próprio estudo. Como assim? O estudo categorizou a raiva de Deus como parte do enfrentamento negativo, associado a piores resultados psicológicos no curto prazo. E os dados mostram isso claramente. Certo, sentir raiva de Deus te faz sentir pior. Parece lógico. No momento, sim. Mas os autores levantam uma questão que vale a pena ponderar. Será que expressar essa raiva, embora dolorosa no momento, não poderia ser um passo necessário num processo de longo prazo que, eventualmente, leve a um crescimento psicológico e espiritual mais profundo? É uma ideia poderosa. Como se fosse uma febre. É um sintoma ruim, mas é o corpo lutando contra a infecção. Talvez confrontar essa raiva, em vez de suprimi-la, seja uma parte honesta e necessária da jornada da fé para algumas pessoas. Fica a reflexão. Se algumas reações que parecem negativas no momento do impacto não poderiam, na verdade, ser parte de um caminho mais longo e complexo para a cura e para uma fé mais madura e resiliente, o que parece uma crise de fé pode ser, na verdade, uma fé em transição, um relacionamento com o divino que está sendo testado e talvez se tornando mais autêntico no processo. Este foi O Cristianismo e os Desastres, um podcast da Hopeful Brasil que reflete sobre fé, sofrimento e solidariedade diante dos desastres, explorando como o cristianismo interpreta a dor, a esperança e a responsabilidade humana neste contexto. O podcast O Cristianismo e os Desastres está disponível no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast e no canal do YouTube, TV Hopeful. Se quiser saber mais sobre como trabalhamos com educação em desastres, confira mais em hopeful.pro.